Você vai decidir se estuda a Bíblia ou se assiste TV, se faz TSD ou se fica no WhatsApp. Se escuta uma pregação, ouve uma música, pede ou agrada ao Senhor. Então, tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão daquilo que nós priorizamos na nossa vida. A resposta a cada uma dessas perguntas será determinada pelo nosso poder de escolha. E vamos escolher sempre o que consideramos mais importantes. Amém? Nossas prioridades acabam determinando se seremos mais espirituais ou mais carnais. O que vai decidir na nossa vida é sobre o poder da nossa escolha. Se nós escolhemos priorizar verdadeiramente aquilo que tem sido prioridade na nossa vida, nós seremos mais espirituais. Ou se nós ainda buscamos outras prioridades, outros desejos, nos tornamos carnais. Conhecedores da palavra ou das novidades da internet? Pecadores ou os cristãos esforçados na luta contra o pecado? Servos de Cristo ou de Mamon? E por aí vai. Prioridades ditam o nível da nossa vida cristã. Vamos repetir todo mundo junto? As nossas prioridades ditam o nível da nossa vida cristã. Amém? Especialmente em função de algo chamado tempo. Diga, misericórdia. Pense no ladrão, esse tempo, viu? Esse aí rouba todo o tempo do cristão. Se nós não soubermos administrar a nossa vida, o nosso tempo, nós não vamos saber priorizar o reino de Deus. Amém? E qual tem que ser a nossa primeira prioridade? Quem sabe? Vamos repetir todo mundo junto? Deus. A nossa primeira prioridade tem que ser Deus. Não há nada, absolutamente nada, que possa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, a não ser Deus. O mandamento dado a Moisés foi lembrado e enfatizado pelo próprio Senhor Jesus. Abra suas Bíblias comigo em Marcos 12, do 28 ao 31. Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Eu vou ler na versão aqui que eu já coloquei digitado aqui. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus e o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém, irmãos? Então, não há outro mandamento maior a não ser esse. Amarás ao teu Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amém? É colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus deixou bem claro a qualquer que quiser segui-lo como discípulo, que deveria reconhecê-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Jesus deixou bem claro. Abra comigo em Lucas 14, versículo 26. Eu vou ler já, viu? Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e a mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo.
Quem não levar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele... Eu vou ler salteado, viu, irmãos? Assim, o 26 e o 27 e, por último, o 33. Só para que vocês vejam. Lucas 14, versículo 26. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Diga misericórdia. Temos que renunciar a tudo para seguir a Jesus, para colocar Jesus como primeiro, para aprendermos a priorizar a vida de Deus sobre as nossas vidas. Jesus deixou bem claro aqui em Lucas que ele disse: a qualquer que quiser me segui-lo como discípulo, deveria reconhecer ele em primeiro lugar nas nossas vidas. O que tem impedido você, meu irmão, de romper verdadeiramente, de tomar sua cruz e colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida? A Bíblia diz: aquele que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, tudo o que está em desordem na nossa vida, tudo que está em desordem na sua vida, que esteja tirando o foco do Senhor. Tudo que esteja desordenado, tudo que esteja fora do foco, fora das prioridades de Deus na nossa vida, está tirando o foco das coisas do Pai, está tirando o foco de você crescer, está tirando o foco de você romper mais no Senhor. Então priorize, meu irmão, priorize o reino de Deus, priorize as coisas do Pai, priorize as coisas de Deus. Se você vem para a igreja, se doe. Se você faz alguma coisa para o Senhor, faça de coração. Coloque-se diante do Senhor como primeiro lugar na sua vida. O Senhor Jesus tem que ser o primeiro lugar sobre as nossas vidas. Isso não quer dizer que as outras coisas não cabem em nossas vidas, mas quer dizer que elas vêm depois de Deus. Amém? E qual deve ser a segunda prioridade nas nossas vidas? A primeira, qual é? Vamos repetir todo mundo mais forte, gente. A primeira é? Deus. E a segunda? Amém. Amém. Às vezes a gente pensa que a igreja ou o ministério vem depois de Deus, mas não. A segunda prioridade é a família. Amém. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Veja o que as Sagradas Escrituras ensinam acerca do lugar da família. Temos que priorizar a nossa família. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não cuidar dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. Diga misericórdia. Misericórdia, irmãos. Não devemos deixar de lado a nossa família. Temos que ter o cuidado, temos que amar, temos que cuidar, temos que nos envolver com a nossa família, porque a nossa família será um projeto de Deus. Amém? Não há dúvidas que a família é a nossa segunda prioridade depois de Deus. Se alguém negligenciar sua família por causa da igreja ou do ministério ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que pareça, é estar contra a palavra de Deus. Paulo disse que tal pessoa está negando a sua fé e é pior que um incrédulo, é pior que um descrente. Agora, veja, Paulo estava falando com os crentes que iam a igrejas, mas estavam negligenciando o lar. Então, irmãos, se você tem tirado o foco, se você tem deixado, feito as coisas desordenadamente e buscado mais e deixado a família de lado, ou indo mais para a família e deixando Deus de lado, você está fazendo as coisas de uma forma errada. E Paulo diz que nós temos negado a nossa fé e somos piores do que um incrédulo. Amém? Então nós temos que buscar primeiro o reino de Deus,
fazer comunhão com a nossa família, orar, nos relacionarmos mais, não esquecer. Às vezes a gente nos envolvemos e é tudo tão maravilhoso, e acabamos deixando de lado um irmão, acabamos deixando de lado um parente, um marido que não se converteu, uma esposa que não se converteu, a filha ou o filho que não se converteu, e começamos ali, e estamos ali, começamos a deixar de lado e queremos ser os melhores. Não, irmão, está errado. Nós temos que também priorizarmos a nossa família, a nossa vida com os nossos parentes, com os nossos irmãos. Nós temos que também priorizar, assim como a Bíblia nos ensina, que não negligenciar o lar, não negligenciar a nossa vida com os nossos irmãos, não esquecer eles de lado, não esquecer pai, não esquecer mãe. Nós temos que orar, nós temos que fazer comunhão, nós temos que estar junto, nós temos que mostrar verdadeiramente o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Amém? E logo concluímos que a família vem antes da igreja na nossa escala de prioridades. É necessário, pois, 1 Timóteo 3, vamos ler. Agora. Vamos abrir todo mundo junto em 1 Timóteo, aí quem estava aberto já, capítulo 3, o versículo 2, e depois o 4 e o 5. A palavra de Deus diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito. Pois, se alguém não saber governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém? Então Paulo fala claramente que qualquer que quiser ir bem na igreja ou no seu ministério, tem que saber bem lidar com a família, saber bem administrar bem a família, saber conduzir bem o seu lar, governar bem a sua casa, os seus filhos, os seus irmãos, ter bom relacionamento, porque senão nós não saberíamos administrar tudo isso. Então a palavra de Deus diz que nós primeiros temos que buscar o reino de Deus, colocarmos Deus como prioridade nas nossas vidas, e depois nós temos que nos relacionar com nossos parentes, com nossos filhos, buscar, saber bem relacionar, maridos, saber bem governar, para que isso não saia de desordens, para que isso não saia do foco do Senhor. Deus, Ele tem um plano na sua vida, Deus, Ele tem um plano na nossa vida. Agora nós precisamos seguir tudo do que tem sido prioridade e não fazer as coisas desordenadamente, saindo do foco do Senhor e desagradando o coração de Deus. A palavra de Deus diz: não deixar a menor sombra de dúvida quanto ao lugar que a nossa família deve ter na nossa escala de prioridades. Mas muitos cristãos têm negligenciado a sua família. Muitos pais não dão tempo e atenção aos seus filhos, se queixam e verem sendo desviados, mas não se apercebem que estão andando em desordem. É hora de ordenarmos nossa vida e darmos atenção e honrar a nossa família e ter dedicação pela nossa família e podermos estarmos juntos. Amém? É hora de ordenarmos nossos passos e darmos atenção e a honra e dedicação devida à nossa família. Então, devemos seguir tudo em escala. Tudo é uma questão de prioridade. Tudo é uma questão de escolha. Do que vamos fazer, do que vamos decidir. Quando você acorda, você precisa ter um direcionamento, você precisa ter um foco, você precisa ter um direcionamento daquilo que tem sido prioridade na sua vida, daquilo que você quer fazer. Tudo é uma questão de escolha a vir ser uma prioridade na sua vida.
E a terceira prioridade qual é? Essa eu quero ver se vocês vão acertar. Não. Mais alguém? Isso. Gabriel aqui acertou. A nossa terceira prioridade é o trabalho. Vamos repetir todo mundo junto? O trabalho. Ah, foi fraco. Vamos lá? A terceira prioridade é o trabalho. Quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família, sendo pior do que o descrente, em 1 Timóteo 5,8, está falando num contexto sobre o sustento material, sobre a provisão das necessidades físicas. Um cristão que não leva a sério o trabalho a ponto de deixar sua família passar necessidade, está violando as duas primeiras prioridades importantíssimas que vêm logo depois de Deus. Então ele está violando, primeira prioridade, Deus, e segundo, a família. Porque ele está deixando de trazer, de prover o sustento para a família. Ele está deixando o trabalho de lado, ele está deixando de cumprir verdadeiramente aquilo que Deus deixou para que fosse o sustento, para que fosse o mantimento da casa. O trabalho é uma ordem bíblica e o homem do meio é o homem do meio sustentar a sua casa e viver dignamente. Além disso, por meio do seu ganho, ele também poderá servir no reino de Deus e ao necessitado. Abra suas Bíblias em Efésios 4, versículo 28. Efésios 4, 28 diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A palavra de Deus diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente fora do plano de Deus. Abra agora em 2 Tessalonicenses 3, do 10 ao 12. Segunda Tessalonicenses 3, 10 ao 12. Porque quando ainda convosco, vós ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. O mandamento de Deus é claro que quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Cada homem tem a obrigação e a responsabilidade de se envolver com o trabalho. Paulo, ele relata que ele se orgulhava em trabalhar, de nunca ter sido um peso na vida de ninguém, e de suas próprias mãos, do seu trabalho, terem lhe provido o sustento. Abra comigo também Atos 20, 34. Atos 20, versículo 34. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Amém? Só o 34. Então,
O trabalho é para que a gente possa manter o nosso sustento, manter uma qualidade de vida familiar para a nossa família. Por isso que está tudo, Deus ele deixou tudo ordenadamente, para que nada saia dos caminhos deles, para que nada fique fora. Então, a Bíblia diz que nós devemos trabalhar. Paulo, ele se orgulhava de trabalhar, ele se orgulhava de pregar, de falar do amor de Deus. Então, nós temos que saber trabalhar, saber dividir as coisas, para que nós não deixamos a nossa família desamparada, a nossa família passando por necessidade. Então, nós temos que nos esforçar para que isso venha a ser mantido. Amém? E qual será a última prioridade na nossa escala de prioridades, irmãos? A nossa última prioridade é a igreja. Vamos repetir todo mundo junto? A igreja. Para muitos pode achar estranho, mas a igreja, por último, depois da família e do trabalho. Mas esta é a forma correta de encarar nossas prioridades. Todos eles devem ter lugar em nossas vidas. O fato da família vir antes que a igreja não nos dá o direito de não ir à igreja. Isto significa apenas que eu não devo negligenciar a minha casa por conta da igreja, mas não me dá o direito de abandonar a igreja ou de sair, de ir passear com a nossa família e deixar de vir para a igreja. Tudo isso precisa ser feito de forma ordenadamente nas nossas vidas. Para isso que existe o dia da família, né? Toda segunda-feira, para que você possa ter o dia com a sua família, com seus parentes, com seus irmãos, com seus pais. É um momento de fazer comunhão, é um momento de estar em lazer, é um momento de estar junto com seus filhos, trazer pessoas para estarem próximo de vocês. Amém? E a Bíblia diz, em Hebreus 10, 25, quem puder abrir, vou colocar aqui na tela. Não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Então, não deixamos de congregar como é de costume. É necessário que o crente em Jesus seja fiel em frequentar a sua igreja. Não apenas porque ali ele está sendo edificado ou fortalecido, mas principalmente porque esta é a forma de andarmos debaixo da cobertura espiritual. Amém? Então nós precisamos congregar, nós precisamos ser crentes, ser homens e mulheres de Deus fiéis à casa do Pai, ser fiel a Deus em primeiro lugar, à sua família, ao seu trabalho, honrar os seus patrões, se submeter a eles, porque a Bíblia diz que nós devemos nos submeter à nossa liderança, aos nossos patrões. Então tudo é uma questão de prioridade nas nossas vidas. Tudo é uma questão de como vamos fazer, de como vamos ordenar para que isso venha a ser equilibrado, para que a vida de Deus possa estabelecer sobre a nossa vida, para que nós podemos andar de acordo com a palavra de Deus. Abra comigo também em Provérbios 18, 1. Buscai satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola, e aquele que insurge contra toda a sabedoria. Precisamos, irmãos, uns dos outros, precisamos de relacionamento com os irmãos. Embora vindo depois da família e do trabalho, a igreja é o valor precioso que deve vir antes de qualquer outra coisa ligada à vida social. Precisamos colocar a nossa vida em ordem para que verdadeiramente possamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Amém?
Precisamos colocar a nossa vida em ordem, precisamos buscar o reino de Deus, precisamos ser intensos na casa do Pai, precisamos buscar a nossa família lá fora, precisamos nos relacionar. Senão, como é que nós vamos poder ter o privilégio de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Se eu e minha casa serviremos ao Senhor, se nós não tivermos uma vida ordenada diante do Senhor, se nós não tivermos uma vida diante do Senhor, nós precisamos ter uma vida digna, nós precisamos nos esforçar. E os nossos pastores contam com cada um de nós para que nós podemos ganhar verdadeiramente essa cidade. Muitas pessoas cometem os mesmos erros com medo. Elas se agarram ao que possuem e perdem o que poderiam ter acreditado nas coisas que nunca poderão satisfazê-las. E se esquece que Jesus pode dar a paz interior e a salvação. Elas se contentam com o bom, em vez de ficar com o ótimo. Por isso, tome a decisão de colocar Deus como prioridade na sua vida. E você verá que tudo o que é bom te será acrescentado. Amém, irmãos? Então comece a colocar Deus como prioridade na sua vida. Comece a colocar as coisas do Pai como prioridades no seu relacionamento, na sua vida, no seu trabalho, dando bom testemunho. Em 1 João 5, 21 diz... Podem abrir ou colocarem aqui na tela. Eu vou ler aqui. Meus queridos filhinhos, se afastem de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no nosso coração. No coração de vocês. Ali diz: filhinhos, guardai vossos dos ídolos. Amém? Aqui nessa versão diz: meus queridos filhos, se afastem de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém? O que está faltando, irmão, para a gente poder priorizar o reino de Deus, né? Quando eu estava estudando, quando eu estava falando sobre priorizar, sobre ter prioridades no reino de Deus, sobre colocar a nossa vida ordenadamente, sobre questões de prioridades, né? E eu estava lendo sobre a parábola de Jesus e o homem rico. Eu queria que vocês acompanhassem comigo essa parábola. Lucas, capítulo 18. Sabe, eu estudando essa parábola, e ela chama muito a atenção sobre questões de priorizar, né? A família, o trabalho, a igreja, mas em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que priorizar. Nós precisamos ser intensos. Nós precisamos buscar verdadeiramente a face de Deus. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor. E essa parábola diz: um certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele faz uma pergunta, né, ao Senhor Jesus. Versículo 19: por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Isso foi o Senhor respondendo a ele. Versículo 21. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse o rapaz, disse o homem rico. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Versículo 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Então veja o quanto ele estava querendo saber o que era, como ele poderia fazer
para ter a vida eterna. Como ele poderia ter, como ele poderia fazer? E Jesus começa a ensinar, Jesus começa a dizer a ele o que ele teria que fazer. Jesus começa a falar a ele. E ele diz, tudo isso eu faço desde a minha adolescência. Tudo isso eu faço desde que eu nasci, eu aprendi fazendo isso. Mas o Senhor diz, ainda lhe falta alguma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, siga-me. O que tem sido o sacrifício nas nossas vidas, irmãos? O que nós temos feito para verdadeiramente seguirmos a Jesus, para priorizar verdadeiramente o reino de Deus, para colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Será que verdadeiramente nós temos abandonado tudo para seguir Jesus? Ou será que nós estamos só aqui, vamos, indo, voltando, vem para casa, vai para a cela, vai para o discipulado, vem para a igreja, vem aí para uma multiplicação, vem para os cultos, mas será mesmo que nós estamos priorizando o reino de Deus? Será que verdadeiramente nós estamos entregando tudo ou nós estamos fazendo igual o exemplo desse homem? Porque aqui a Bíblia diz que ele não decidiu entregar, que ele não decidiu vender tudo o que ele possuía e seguir Jesus. E aqui ainda deixa bem claro, no versículo 23, né, depois que Jesus disse, venda tudo o que possui, doe o dinheiro aos pobres e siga-me. E o versículo 23 diz, ouvindo isto, ele ficou triste, porque era muito rico. Diga misericórdia. Nada, irmão, nada, nenhuma riqueza dessa terra irá nos fazer deixar o amor de Deus. Nenhuma riqueza dessa terra, nenhum prazeres, nenhumas iguarias do reis, igual diz na passagem de Daniel, irá nos fazer nos contaminar com isso. Amém? Temos que ser cristãos autênticos. Não negocia os seus valores por nada. Nós não devemos nos negociar. Nós não devemos nos vender, nos trocar por nada. Devemos priorizar o reino de Deus. Nós devemos buscar, nós devemos ser intensos, nós devemos estar ali, jogados aos pés do Senhor, ser cristãos autênticos ali, pessoas que verdadeiramente nós podemos contar, liderados, discípulos, líderes que buscam, que guerreiam, que estão ali como verdadeiros guerreiros para ganhar verdadeiramente essa cidade. Nós não devemos trocar o Senhor por nada. Nós não deixemos de priorizar o Senhor por nada nessa terra. Nós temos que ser intenso, nós temos que buscar, nós temos que ganhar vida e fazer cumprir tudo aquilo que nós fomos chamados. Porque se você sai da sua casa para estar aqui, é porque você quer alguma coisa, é porque você quer buscar o Senhor, é porque você quer se relacionar, é porque você está junto com a gente para ganhar verdadeiramente essa cidade. Você não saiu de lá, da sua casa, só para esquentar um banco, ou para vir aqui, ou para ir ser discipulado, e eu vou lá, de todo jeito, e depois sair do mesmo jeito. Não, você precisa acordar, você precisa ser intenso, porque nós precisamos de vocês. Se não for assim, nós não vamos chegar em canto nenhum, porque milhares e milhares de pessoas estão indo aí, para as caminhadas, para essas festas pagãs, e o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos priorizando? Será que é verdadeiramente o reino de Deus? Ou as outras coisas? Fique de pé.